Vamos lá, Guito. Bahia vende Chaves para o Lens na maior transação da história do Nordeste. Matéria do GE de Gabriel Gomes e Thiago Lemos. Depois de emprestar Chaves no início da temporada para o Lens, o Bahia vendeu o lateral esquerdo para o clube francês por 4,5 milhões de euros. 25,7 milhões de reais na cotação atual. Trata-se da maior venda da história do futebol do Nordeste. O empréstimo inicial do atleta equatoriano de 22 anos tinha obrigação de compra se metas fossem cumpridas. O tricolor também tem bônus e percentuais em relação à futura negociação do lateral esquerdo. O Lens só vai anunciar a compra de Chaves após a abertura do mercado europeu. A informação inicialmente foi divulgada pelo jornalista César Luiz Merlo e confirmada pelo GE ontem. A transação de Chaves do Bahia para o Lens ultrapassou a de Moisés, que foi negociado pelo Fortaleza para o Cruz Azul do México por cerca de 24,5 milhões de reais. As maiores vendas do futebol nordestino estão aí na tela. Ó. Primeiro lugar, Juan Chaves, do Bahia para o Lens, 25,7 milhões. Em segundo, a já citada aí de Moisés. Em terceiro, Caio Alexandre, do Fortaleza para o Bahia, 24,3 milhões. Lucas Ribeiro, do Vitória para o Hoffenheim, por 16 milhões de reais. E Gregory, do Bahia para o Inter Miami, 15,7 milhões de reais. Além disso, o valor da venda de Chaves supera o dinheiro investido pelo Bahia, pelo jogador, em 7,7 milhões. O Bahia ganhou aí, né? Nessa equação. O saldo foi positivo para o Bahia. Maiores compras do Nordeste. Caio Alexandre, 24,3 milhões. Jean Lucas, 24,2 milhões. Moisés, 18,4 milhões. Chaves, 18 milhões. E Cauli, 13,8 milhões. Depois de chegar à cidade tricolor com status de joia, Chaves não correspondeu em campo e perdeu espaço na equipe titular. Ele contribuiu com um gol e 2 assistências em 29 jogos disputados na temporada passada. Em julho de 23, a diretoria emprestou o jogador Independente Del Valle, em vínculo válido por 5 meses. Por lá, Chaves teve melhor desempenho, ganhou espaço no time titular e atuou em 14 jogos com 2 gols marcados. O lateral também foi convocado para disputar as eliminatórias da Copa de 26 pela seleção do Equador e começou no time titular nas partidas contra Bolívia e Colômbia. Após ser emprestado ao Lens no início deste ano, Chaves disputou 11 partidas, 8 como titular, e não marcou gol, deu assistência. Seu último jogo foi no dia 12 de abril contra o Metz, pelo campeonato francês. Rapaz, tirar o chapéu pro Grupo City, pela forma como ele geriu esse problema, né? Porque foi um problema. E acabou com esse final feliz para todo mundo. O Bahia ganhou dinheiro, apesar de não ter tido o retorno técnico esperado pelo jogador, e o jogador parece que finalmente encontrou o seu lugar, né? Fora do Equador. E assim, o que é apenas curioso, tá? Porra, o cara se adaptou na França e não se adaptou ao Brasil, né? Porque assim, tem a similaridade da língua, do clima e tudo mais, mas, rapidinho. Mas é aquilo, né? Cada um sabe onde seu calo aperta, a gente não tem maiores informações sobre isso. Enfim, eu acho que o City mandou bem aqui. Na resolução de um problema que parecia muito difícil de solucionar. Eu acho assim, a grande sacada do City aí na negociação foi a cláusula que obriga... Eita! Peraí que é... Merchan de graça. Peraí, pode ir, né? A grande questão aí do City, a grande sacada foi a cláusula colocada no contrato de empréstimo, né? Era uma cláusula muito simples. Se o Lan permanecesse na primeira divisão, teria que comprar o jogador. O Lan é uma equipe que disputou a Liga dos Campeões no ano passado, porque foi vice-campeão na temporada 22-23. Acho que foi vice-campeão, foi terceiro no máximo. Fez uma ótima campanha, esse ano não foi tão bem. Ficou em sétimo, né? Se classificou para a Conference League, mas Chaves não teve esse papel todo lá, não. Chaves jogou poucos jogos, poucas partidas, não teve uma minutagem alta, se machucou, ficou bastante tempo parado com a lesão de tornozelo, se não me engano. Então, assim, se fosse uma cláusula semelhante à de Vitor Hugo, por exemplo, eu não sei se ela bateria, sabe? Então, a grande sacada aí foi a cláusula que foi bem, bem tranquila para obrigar o Lan a desembolsar o valor aí dos direitos econômicos do jogador. Velho, o caso Chaves, em termos de valores, até o valor final da venda a gente pode ter alguma coisa mais próxima, não sei se esses números são oficiais por parte do Lan, etc., ou são especulativos, mas eu não quero nem entrar muito nessa seara, porque a gente não tem certeza, né? Sempre foram números especulados, a gente viu quão errado podem estar esses números com o caso de Diego Rosa. Então, assim, eu não acho que é o caso, não. Muito para a gente olhar mais
como é que se deu a operação e como isso pode acontecer com outras operações que vão acontecer ainda no Bahia, né? A gente estava falando de divisão de base mais cedo, e aí eu ia comentar e terminei esquecendo de comentar uma coisa importante. E é uma das coisas que eu mais vou cobrar do Grupo City, que isso esteve presente nos 2 discursos de Fernando Soriano, falando do Bahia. Ele garantiu que tanto nas divisões de base quanto os jogadores que vierem contratados, eles vão ter que dar retorno esportivo ao Bahia antes de serem vendidos ou serem negociados, seja dentro do Grupo City, seja para outros clubes de fora, né? Então, isso é uma coisa importante, muito. O caso de Chaves talvez entre como uma exceção, porque o retorno foi um investimento alto, a gente não sabe exatamente quanto, mas foi alto, e o retorno esportivo não aconteceu. Mas aí o interessante da operação é que você não provavelmente minimizou o prejuízo e talvez até tenha obtido algum lucro na transação. Mas que fique claro que assim, o que eu estou atento, e aí o caso de Chaves é a parte, é que a gente respeite essa promessa que foi feita aqui pelo chefe do grupo, pelo líder do grupo, né, em relação ao aproveitamento esportivo dos atletas da base e dos contratados. Nesse aspecto aí, Luiz, você está certíssimo em fazer essa cobrança, a gente tem que ficar atento, né? Até porque a gente precisa cobrar dos caras que o Bahia não é um clube laboratório, né? Que não é um mero instrumento, né, de valorização de atletas para obtenção de ganho financeiro. O compromisso do City com a torcida do Bahia é levar o patamar esportivo do clube. Ganhar dinheiro a partir da valorização, da mudança de status do Bahia. Então, acho que você está certíssimo. Agora, claro, né? A questão de Chaves é uma coisa muito atípica, porque o jogador não estava feliz. A gente conversou aqui com o Jaime no Pod Cena, Jaime chegou a relatar episódio de choro do cara depois de vaia. Você vê que ele nitidamente não estava à vontade, né? O Bahia ainda tentou fazer assim, uma reaclimatação dele no Del Valle para ver se voltava. Assim, nesse aspecto, eu sou muito compreensivo, né, com o destino e, repito, acho que foi positivo o desfecho. Agora, eu achei interessante o que você falou, porque a gente pode abrir uma pauta extra aqui. Nesse sentido, o aproveitamento do City em grandes investimentos tá ok, de retorno técnico, né? O Bahia comprou Biel, não é titular, mas é útil pra caramba. E ano passado foi um jogador muito importante. Cauli, nem se fala. Ademir, um jogador que talvez não tenha o status que a gente esperava, mas utilidade absurda, vídeo que aconteceu lá na Arena MRV. Marcos Felipe, Canu, investimento. A gente pode questionar David Duarte, mas querendo ou não, tá fazendo parte do elenco, tá à disposição, né? E teve um momento importante no ano passado também. Juba, que não teve desembolso, mas, enfim, é uma espécie de aquisição. E assim, eu acho que são Diego Rosa, que não... os caras assim que não ficaram, além de Chaves, foram o quê? Os caras que a gente sabia que não ia para lugar nenhum, né? Que não condizem com o perfil do que é as contratações do Grupo City para o Bahia, como Arroz, Mingote, Arthur Salles, entendeu? Então, Luiz, eu acho que... Assim, né? Que foram empréstimos. É isso. Assim, eu acho que a sua observação é muito importante. Eu acho que o City, nesse aspecto aí, tá na linha. A gente questiona, às vezes, em detrimento de, né? Você fazer o investimento que fez em David Duarte, em Iago Felipe, em detrimento de poder fazer o mesmo investimento em outros atletas. Os jogadores estão no clube, né? Sim, estão no clube e já foram úteis em diversos momentos, né? Mas o questionamento nosso é essa coisa do em detrimento de, né? Assim, poderia ter o investimento de David Duarte ser em outro atleta com outro perfil que se encaixasse mais, porque foi a princípio desembolsado um bom valor. Mas o que a gente vê de uma maneira geral é que a gente não teve dinheiro rasgado, jogado fora. Até se a gente pensar cada um deles como um tipo específico de ferramenta para o treinador, a gente vai enxergar isso, né? Mesmo a gente tá falando de Stupinã, Rogério Ceni não era tão a favor da vinda de um jogador com aquelas características. Mas o grupo entende, aqui é uma ferramenta para você, né? É de perfil diferente. E aí, quando David Duarte, por exemplo, o Bahia comprou, eu coloquei, não concordo com esse valor que está sendo pago, porque foi colocado na imprensa o valor que foi pago, mas o Bahia não tem um jogador com esse perfil dentro de seus zagueiros, com a altura que ele tem, com o jogo aéreo que ele tem, com
com a capacidade que ele tem de jogar como zagueiro central numa linha de 3 zagueiros, por exemplo. Então, são ferramentas. E quando o Bahia contratou o Iago Felipe, por exemplo, o Bahia não tinha um jogador multifunção no meio de campo, capaz de fazer várias funções no meio de campo. Não tinha. Ele era o único. Agora, ele chegou muito abaixo, ele esteve muito abaixo em 2023 do que poderia, né? Mas pensando na montagem de elenco, eu fiz esse elogio, inclusive, ao próprio Santoro ano passado, tomei muita porrada, mas assim, pensando em montagem de elenco, você traz esses jogadores que têm características complementares às que você já tem no elenco no grupo, que eles servem de ferramenta para o treinador, é uma coisa muito importante e são tiros certeiros para mim. Repare, é claro que a gente tem que fazer a crítica. Mas quando a gente vai analisar o todo, não dá para ignorar que você não vai acertar tudo, velho. As contratações, o Iago Felipe, por exemplo, para o retorno técnico, o valor de 8 milhões mais 2 milhões de variáveis, que é o que foi divulgado, é muito. Mas, vamos lá, no co-irmão, o City, em 2022, desembolsou 42 milhões de libras pelo volante Kelvin Phillips, o equivalente a 263,8 milhões de reais. Né? Na atual temporada, ele foi emprestado pelo West Ham. Jogou 4 partidas apenas. E é um jogador que foi contratado na época, era titular da seleção inglesa. Né? E agora ele volta e o City está com o pepino na mão, porque o jogador não conseguiu se valorizar no empréstimo ao West Ham e não tem tanto mercado assim para recuperar o prejuízo. Eu só estou ilustrando isso aqui porque, velho, vai errar. Agora, você não pode errar o tempo inteiro e você não pode errar mais do que acertar. E é fato que o City até então tem acertado mais do que errado nessa construção desse elenco do Bahia. Eu quero ainda like, mais eu quero like, eu quero like, eu quero like. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. É a música do cara.